Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Continuando aqui mais perguntas e respostas. Mostrei um pouquinho, né, desse local, né, tô fazendo o vídeo de uma forma um pouquinho diferente do convencional, né, nesse quadro de perguntas e respostas. Geralmente eu faço à noite, de madrugada, lá em casa, né, e aí eu falo bem baixinho e eu fico bem séria também, porque eu não posso ficar gritando lá, né, e tal, né, que eu não posso ficar fazendo muito barulho e tal, né, e enfim. Vamos aqui responder a pergunta de Lira. Agora eu não sei se é homem, se é mulher, sei lá. Enfim. Nossa, que barulho é esse, meu Deus? Ai, o drone. Eu vou mostrar depois pra vocês. Então, Lira pergunta: você não tinha ido para o Brasil fazer faculdade? Já voltou para o Japão? E voltou a trabalhar como antes? Então, gente, eu voltei pro Brasil em 2009. Naquela época eu não tinha o ensino médio completo, faltava um ano para mim terminar, ou seja, acho que é terceiro colegial, não sei como que fala hoje em dia, né? Voltei pro Brasil, né? Terminei o colegial lá porque eu não tinha, né? Vim muito nova pro Japão. Aí eu fui fazer cursinho, fui fazer outras coisas lá e aí eu fui prestar vestibular. E aí fiquei na dúvida, aquela coisa, né? Fiquei na dúvida em qual faculdade, porque a faculdade ela tem algumas vertentes, né? Tem faculdades que é muito voltado para tecnologia, né? Ou para negócios e tal. E aí eu acabei indo pro lado de negócios, né? Então assim, comecei a fazer uma faculdade de administração. A vida ficou difícil porque a cada semestre ia aumentando o preço das coisas, né, ia aumentando o preço, e aí eu tava pagando minha faculdade, né, tava me mantendo no Brasil. Naquela época eu tinha arranjado um trabalho, né, no Brasil, só que por eu não ter experiência naquela época, eu era, né, como eu vim muito nova pro Japão, a gente trabalha só em fábrica, então a gente não tinha experiência de nada. Então o que aconteceu? Eu tive que ir me moldando. No começo a gente pega o que tem, certo? E aí a gente vai começando no Brasil. Foi muito importante para mim pelo fato de que a gente tem que começar por onde, né? E aí a gente tem que se colocar numa posição de como se fosse criança, sabe? De ser humilde o suficiente para estar aberto ao aprendizado, né? E foi isso que eu fiz. E aí no começo a gente trabalhou acabei entrando numa fabriquinha que um primo meu me indicou. Fiquei ali acho que uns 6 meses, não deu um ano, eu acho. Né? Porque eu fui avançando assim, né? Eu tava querendo me desenvolver como pessoa. E aí nesse meio tempo, né, que eu tava fazendo a faculdade, comecei a fazer uma especialização em terapia holística, né, de desenvolvimento pessoal, tinha ênfase em medicina chinesa. Depois eu conto isso num outro momento, né? E aí, na época, né, meu cunhado, ele tinha uma empresa e ele nos chamou para trabalhar lá. E aí que eu comecei a trabalhar na empresa, do ramo fotográfico, né? E eu achando que eu ia fazer trabalho simples, né? Como edição de vídeo, edição de fotos, porque era uma coisa que eu gostava de fazer. Só que aí eu cheguei lá, me deram um cargo lá, como se fosse de gerência, e tinha que gerir tudo lá, né? Então, desde pagamento de funcionário, contador, advogada, não sei o que. Você tinha que arrumar os insumos, né? Administrar os funcionários, tinha que administrar uma parte do dinheiro, né? Toda aquela coisa toda. Aí eu comecei a entender o que era essa questão de você gerir uma empresa, né? Porque meu cunhado estava muito atarefado, tinha muita coisa para fazer e estava meio difícil para ele gerir sozinho aquilo ali. Então eu entrei, e aí meu namorado na época entrou, né? E ele fazia uma outra função lá dentro. E aí a gente começou a aprender muito lá dentro. Foi quando a gente começou a se desenvolver mesmo, sabe? Profissionalmente, porque através dos desafios, através dos pepinos que a gente tinha no dia a dia, né? A gente aprendeu muito, né? Eu mesma aprendi muito. E quando vai passando um tempo, né? Você tá lá no dia a dia trabalhando, resolvendo pepino, perrengue, funcionário, as coisas que precisam ser compradas para poder fazer o negócio acontecer e tal, né? Fora os pepinadas que tinha lá, sabe? Então, assim, os pequenos desafios que vão acontecendo no seu dia a dia vai te fortalecendo e vai te desenvolvendo como pessoa e também como o ser profissional.
Então, assim, eu achei muito bacana esse ramo. Eu conheci um pouquinho mais do ramo da fotografia, um ramo de edição de vídeo, edição de imagem e tal, né? Sendo que eu já tinha feito alguns cursos voltados para isso e tal. Só a edição de vídeo que não, porque eu aprendi sozinha no YouTube e tá todo capenga esse vídeo, entendeu? Sim, desde aquela época até agora, não sei se eu cresci um pouco nessa parte, mas foi totalmente o aprendizado em cima do YouTube, da edição de vídeo. Na edição de imagem, fiz curso e tal, fiz uma formação, né, tecnológica na área de edição de design, etc e tal, e aí eu aprendi um pouco a mexer com manipulação de imagem, etc e tal. E aí eu fui fazendo faculdade em paralelo, né, as minhas terapias holísticas, porque eu voltei do Japão muito... Vocês viram, né, tem um vídeo do desabafo de uma japa que pegou bastante em mim, pelo fato de que, né, às vezes, né, a gente passa coisas aqui no Japão que não são fáceis, né, coisas que é do dia a dia mesmo, que acontece, que mexe muito com o seu psicológico, porque você mexe um pouco com os seus sonhos, mexe com os seus valores, com as suas crenças, né, por isso o fato de que eu sempre pego na mesma tecla de você se desenvolver como pessoa, se desenvolver como alma, porque é isso que vai te dar estrutura para aguentar o tranco em qualquer coisa na sua vida, né? Então, por isso que quando eu voltei pro Brasil, na verdade eu fui para buscar terapia. Naquela época, 2009, 2010, né? Eu fui resolver buscar alguma terapia e eu conto isso, como que isso apareceu na minha vida, tá? Num outro momento. Só que aí, o que acontece? Eu precisava de ajuda, sabe? Depois o desabafo de uma japa acabou, né? Pum! Mas enfim, são coisas que a gente não sabia lidar, né? Eu vim muito nova, vim com 17 anos pra cá, então eu precisei trabalhar muito essa base estrutural, né, de valores e crenças, no que você acredita na sua vida, o que você tem como base de alma, sabe? Eu acho que muitas pessoas não se questionam sobre isso, sabe? Mas eu acho bem importante, porque quando a gente tá fora do país, a gente vem com um sonho, né? Então, se você não tem um foco, se você não tem uma meta, né? Alguma coisa para você se manter, né? No seu dia a dia, aquilo vai ficando esquecido. Não é que vai ficando esquecido, você vai cansando, porque você passa... 2 anos, aí beleza, aí eba, tudo novidade e tal, passou 5 anos, nossa, né, aí você já fala, caramba, já passou tudo isso e tal, e aí a questão do dólar, né, aquele altos e baixos, né, então quem mora fora do país e quer voltar pro Brasil, ele fica olhando muito a questão da cotação do dólar, e aí fica assim, esse ano vai dar, esse ano não vai dar, esse ano vai dar, e assim, quando você vê, você não chegou na sua meta, entendeu? Porque assim, você tem uma meta, eu sempre fazia muitos cálculos na minha vida, sabe? Sempre planejei muito a minha vida. Então, aí falou assim, nossa, esse ano não vai dar, o dólar caiu, pá, não vai dar, esse ano não vai dar. Aí foi indo, né? Quando eu fui ver, eu fiquei 9 anos e pouco, 9 anos e meio, mais ou menos. Só que aí, eu tava quase cumprindo a minha meta, né, que eu queria comprar minha casa, eu queria fazer minhas formações, eu queria me desenvolver, etc e tal, fazer outras coisas na minha vida, né? E aí, falei assim, não, aí deu aquela crise de 2008, né, que deu um boom geral aqui no Japão e tal, e só que eu já tava perto da minha meta, né? E aí eu pensei assim, não, vou aguentar mais um ano, e aí meu pai perdeu o emprego, todo mundo perdeu emprego, só tava eu trabalhando, ganhando 800 a hora, e aí tava difícil. Aí eu comecei a trabalhar, trabalhava lá na fábrica, e eu vendia pudim, e vendia brigadeiro, e eu vendia tudo que eu podia fazer em casa pra vender, eu vendia. Então esse período que eu fui tentando vender algumas coisas, né, e olha que eu não sou muito chegada na cozinha, gente, olha só. E aí eu resolvi vender, eu fazia pudim, fazia 10 pudim, 20 pudins, vendia inteiro, vendia por 1.000 ienes, e eu fazia só sobre encomenda, né? Alguns brigadeiros também eu fazia na época, sabe? Só para complementar, porque tava todo mundo desempregado em casa, tava eu trabalhando, né? Cortaram as horas extras, aquela coisa toda. Foi muito difícil essa época de 2008 para 2009. E aí
foi passando um tempo, né? Falei assim, não, vambora. Aí meu pai não queria ir embora, queria ficar no Japão. Eu falava, pai do céu, aquela crise estava terrível. Tinha gente morando na rua, sabe? Brasileiro morando em barraca na rua. Tinha gente sendo despejado, tinha gente que largava os carros jogado lá no aeroporto, no mercado, e ia embora, catava passagem e ia embora, sabe? Aconteceu de tudo aqui naquela época, sabe? E aí quando bateu 2009, a gente já tava quase batendo meta, e eu falei assim, não, vambora então. Aí a gente pegou e foi embora pro Brasil. Só que quando a gente vai embora, a gente tá meio cru, né? A gente não tem experiência de Brasil, principalmente a gente que veio novo pro Japão, né? Meu pai, tudo bem, meu pai já tinha comércio, né, e etc e tal, era uma pessoa mais vivida, né, 60 anos, 50 e poucos anos meu pai tinha na época. E aí a gente vai quebrando o nariz no meio do caminho, né? Até então, aí quando eu fui trabalhar com meu cunhado, que eu acho que eu cresci, eu comecei a entender como que funciona o Brasil de fato, né? Eu tinha uma base de Brasil em relação à vida mesmo, em relação a dinheiro e não sei o que, por causa do meu pai, que meu pai era comerciante. Então, eu com muita frequência eu mexia muito com contador, mexia muito com banco, sabe? Aquelas coisas todas, né? Cobrança de cliente, eu sempre mexia muito com essas coisas durante a minha adolescência. Eu acho que num vídeo anterior, né, vocês devem ter visto por aí. E aí eu só tinha essa base, depois que eu vim pro Japão, né, fiquei só trabalhando em fábrica naquela época. Então fiquei de 2000 a 2009, 2009, né, 2009, e assim, né, trabalhando em fábrica e estudando de vez em quando, né, pra não ficar louca na cabeça, né. Nesse período também, de 2000 a 2009, eu fortaleci muito esse meu lado espiritual também, porque aconteceu um monte de coisas, né, do meu lado mediúnico, espiritual, que eu não sabia lidar, né. Então, assim, foram várias coisas acontecendo no caminho. Mas quando eu fui pro Brasil, né, foi justamente trabalhar na empresa do meu cunhado que eu cresci muito, né. E aí eu fazia o curso de terapia holística, também fazia faculdade, né. Aí eu dei um chute na minha cabeça, fui fazer faculdade de administração, eu não estava conseguindo pagar, porque eu comecei a pagar porque eu era bolsista, eu ganhei uma bolsa, acho que era de 40%, uma coisa assim. Só que aí foi indo, mesmo com bolsa, né, a cada semestre aumentando muito, ficava muito caro. Eu lembro que a última vez que eu estava pagando as mensalidades da faculdade de administração, eu estava pagando R$ 1.800 por mês. É por mês, né? E aquilo foi, sabe, ficando muito alto pra mim, né, os custos em casa. E aí eu falei assim, nossa, eu acho que vou fazer outra coisa, né? Vou fazer alguma coisa correlacionada para ver se eu consigo abater isso e diminuir esses gastos aqui, né? Não é gasto, né? É investimento, mas eu vou tentar diminuir um pouco isso, né? E eu tive muito chucho, né? Porque assim, você tem valores e crenças que você acredita e aí tem coisas que você, né, aprendeu e tal, mas você tem um direcionamento dentro de você, né? E aí que eu falei, quando eu resolvi trocar e fazer essa transição, foi quando eu me questionei muito, sabe? E aí eu falei assim, vou fazer marketing, porque marketing é uma coisa que parece que é mais interessante, as pessoas são um pouco mais animadas. Tem o lado estratégico e tal, né, que eu gosto muito desse lado. E eu falei assim, não, eu vou fazer isso que parece que me chama mais atenção, sabe? A questão de você entender os detalhes das coisas para trazer uma coisa melhor pro mundo, sabe? E aí eu falei assim, bacana, vou tentar fazer. Aí eu fui lá, troquei de curso e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque aí a coisa se abriu, sabe? E aí, né, continuei, né, tirei várias matérias que eu não precisava fazer e meio que, acho que um ano e pouco eu não precisei fazer porque abateu, porque eu já tinha feito a faculdade de administração naquela época. E aí foi bem bacana, porque assim, eu fui conhecendo novos mundos, novas pessoas, e aquilo ali foi se expandindo. Faz com que a gente se desenvolva, sabe? Entender outros mundos faz com que a gente abra um pouco a cabeça. Então assim, como eu voltei do Japão naquela época,
a gente é muito cru, a gente não entende como que o Brasil funciona, porque é muito tempo fora. A não ser que você fica lá vidrado 24 horas na internet, em cima daquilo, vivendo o Brasil, morando no Japão, tipo assim, sabe? Acontece disso, né? E aí você consegue não ficar muito paranoico, paranoico que fala assim, ameba, né? Vamos dizer assim, não fica muito ameba. E aí foi quando as coisas começaram a se abrir pra mim. Eu falei assim, nossa, mas eu sempre trabalhei com internet, sempre mexi com internet, né? Já tinha um canal no YouTube, já tinha blog, já fazia as coisas, já ganhava uma graninha assim, né? Já ganhava um pouco, né, de dinheiro naquela época, com internet. Eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa com internet. Aí eu comecei a ter um paradoxo na minha cabeça, né? Deu uma quebra de paradigmas aí, porque eu entrei pra fazer terapia no negócio lá que eu tava buscando, né? Porque eu queria me fortalecer, certo? No final das contas, eu fui indo, eu acabei fazendo curso de terapia, né? Então, assim, eu me formei nessa parte de terapia holística também, com ênfase em medicina chinesa e tal, né? Aprendi várias coisas nesse caminho e tal. Eu falei assim, não, será que eu vou trabalhar com terapia? Será que eu vou trabalhar com marketing, né? Aquela coisa toda. Você fica meio em dúvida sobre o que você vai fazer, né? Já que você já estava no Brasil, então você precisa dar um rumo na sua vida, certo? E aí, eu fiquei em dúvida, sabe? Só que eu pensei, putz, eu não sou muito chegada em ficar fazendo massagem, só trabalhar com massagem. É lógico que um terapeuta holístico, ele trabalha com tudo, né? Ele trabalha com essa parte psicológica, trabalha com essa parte de alma, mas também trabalha com essa parte física, né? Então, assim, tem todo um estudo, né? Então a gente estuda a metafísica, estuda a física quântica, estuda 5 elementos, estuda várias coisas voltadas para a medicina chinesa, né? Aprendi técnicas orientais, né? E assim, trabalhei também em uma clínica, né? E fui me especializando um pouco nessa área também, sabe? Só que aí, gente, eu fiquei pensando, caramba, eu gosto de cuidar dessa parte mais humana do ser humano, mas eu também gosto de marketing, né? Então ficou aquela coisa na minha cabeça, falei, nossa, mano, o que eu vou fazer, né? E aí eu falei assim, não, vou tentar unir as duas coisas e vai aparecer alguma coisa no meu caminho, vai aparecer alguma coisa. E eu falei assim, aí apareceu de eu pensar, falar, vou fazer uma especialização em marketing digital, né? Já que eu tô no online. E aí eu pensei assim, né? Vou fazer marketing digital, só que eu precisava fazer, tipo assim, depois da faculdade isso, né? Fazer uma pós-graduação. Aí eu vou fazer uma MBA. Aí não sei, putz, eu não sei se eu vou ter grana o suficiente. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer uma especialização. Aí apareceu uma especialização lá pra mim fazer, e eu resolvi fazer a especialização em marketing digital. E aí um novo mundo se abriu pra mim, sabe? E aí nesse mundo, gente, tinha gente de tudo quanto é tipo. Desde engenheiros, terapeutas, coaches, arquitetos, dentistas. Eu conheci uma par de gente de todos variados nichos aí. Foi quando deu um boom na minha cabeça. Falei assim, nossa, eu não posso ficar com presto de cavalo na minha frente, entendeu? Porque eu tenho a impressão que eu fui criada para ter liberdade. Eu fui criada para ser eu mesma, entende? Eu bati muito na minha tecla sobre essa questão. Fiquei muito tempo no Japão só assim com preço de cavalo, sabe? Só pensando naquilo, meta. E aí eu não vivia, entendeu? Foi naquele período que eu tive depressão, foi naquele período que várias coisas aconteceram na minha vida, né? Depois que eu fui embora pro Brasil, que as coisas, né, realmente abriram pra mim, eu consegui entender, colocar ordem dentro de mim, organizar coisas dentro de mim. Quando a gente começa a se organizar aqui dentro da gente, é lógico que quando eu fui fazer aquele curso de terapia, né, deu um boom, deu uma catarse muito grande na minha vida, e eu tive que olhar algumas sombras dentro de mim, né, coisas que, né, ninguém tá 100% aqui, certo? A gente tá aqui em aprendizado na Terra, ninguém é perfeito, não tem certo ou errado, né, tem um aprendizado, né. E eu entendi que sim, eu não precisaria, deixa eu pegar aqui, eu não precisaria pegar uma pedra e ficar com a pedra na mão toda vez que acontecesse algum perrengue ou alguma pessoa viesse e eu jogasse a pedra na cabeça da pessoa. Não que eu faria isso, entendeu? Mas
que eu não precisava ficar assim na defensiva toda a vida, que eu não precisava estar chorando por coisas que, né, quando a gente tem um período na nossa vida onde a gente é muito imaturo. E tem esse período de aprendizado, quando você está muito assim, e você chega uma hora que você não aguenta mais ficar assim, entende? Eu tava assim, desse jeito, foi logo quando na época do desabafo de Majapa, né? Quando eu fui pro Brasil, eu me permiti, entende? Eu me permiti porque eu tinha uma professora incrível, uma mestra incrível, e ela foi fazendo assim. Ela foi dissolvendo muitas coisas dentro de mim. Eu precisei olhar algumas sombras dentro de mim, reavaliar coisas dentro de mim, ressignificar coisas dentro de mim, entender o que eram minhas crenças, o que eram meus valores, o que foram crenças que foram inseridas dentro do meu caminho, dentro de mim, entende? Sabe? Você começa a organizar a coisa de verdade. Foi aí que eu passei a entender como que o ser humano age, né? E aí eu comecei a lembrar sobre um pequeno laboratório de estudo comportamental que eu fazia dentro da fábrica, né? Entender o comportamento das pessoas, os sonhos das pessoas, por que elas agem daquela forma, por que elas tomam esse tipo de decisão, por que elas aguentam o tranco, o porquê que aguenta, como aguenta o tranco, né? Várias coisas aí. E foi por isso que eu entrei dentro desse mundo, né, da terapia holística e tal, para entender um pouco mais esse lado mais psicológico, comportamental humano, né? E aí tá, beleza, fui fazer especialização lá, tal, conheci aquela pancada de gente, e eu pensei, putz, eu acho que dá pra fazer alguma coisa aqui, sabe? Eu conversando com as pessoas que têm uma mente super aberta, né? E aí a gente entende, né? Eu tive um mestre, fui fazendo outras especializações no caminho, né? De mentalidade, de mindset mesmo, sabe? Foi onde eu entendi, né? Que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, né? Um mestre meu, super top, que ele é de alta performance, né? Ele me ensinou isso, sabe? Então, assim, tem tudo a ver com o nosso caminho, sabe? Quando a gente tá num ambiente, quando a gente tá perto de pessoas que estão negativas, né? Tem aqueles pensamentos mais difíceis, que tudo é difícil, que sempre coloca empecilho na vida para fazer as coisas, sabe? Se você fica convivendo muito com pessoas assim, você vai ficando igual por osmose, entende? É muito estranho isso. Às vezes você começa a pensar diferente, aí aquela pessoa vai lá e te poda, entendeu? E no se podar, isso é psicológico, gente, é inconsciente, né? Se vocês pararem para estudar um pouquinho sobre estudo de comportamento, estudo de mindset, de consciência, subconsciente, né? É um pouco psicologia, assim, mas dá para entender o porquê que as pessoas agem assim. A pessoa vem lá, corta, e aí você fica sem graça, e para você não ficar diferentão dos outros, você acaba concordando com aquela pessoa. De tanto que você concorda, você vai ficando igual por osmose, entende? Então, por exemplo, eu tive muita sorte pelo fato de que na época que eu trabalhava aqui no Japão, naquela época, eu estava guardando o pé de meia e tal, para fazer economia, eu estava numa galera que as pessoas pensavam muito em voltar pro Brasil, em fazer alguma coisa. Essas pessoas tinham sonhos, essas pessoas tinham meta, essas pessoas... Então, assim, tinha força em conjunto, sabe? Vamos fazer isso? Vamos lá, vamos trabalhar, bora fazer isso. Vou chegar lá no Brasil, a gente se encontra, pá, a gente faz isso, faz aquilo. Sabe, aquela coisa, dá uma animação, dá uma força, né? Mas nem sempre você vai encontrar locais assim, certo? E tá tudo bem se você não encontrar pessoas que pensam da mesma forma que você, né? Você respeita, né? Respeita aquele momento, porque o momento da pessoa é aquele e o seu momento é outro, entende? Se você tem um objetivo, se você tem uma forma de pensar em relação a você, em relação ao mundo, né? Isso é respeitar o seu mundo e respeitar o mundo do outro, porque a jornada de cada um é diferente, certo? Então tá. Então quando você começa a trabalhar essas coisas dentro de você e quando você começa a entrar em sinergia com pessoas que pensam parecido com você, né? Eu tinha muito uma pegada assim, eu gosto muito de viajar, eu gosto de conversar com coisas sobre mentalidade, gosto de
entender técnicas de alta performance, produtividade, gosto de entender questões de comportamento humano, gosto de entender coisas sobre a psicologia, gosto de entender sobre estratégias que podem levar de um ponto A ao ponto B, gosto também de, sei lá, sabe, coisas que me fortaleçam as áreas da vida, entende? As áreas da alma, as áreas do físico, né? As áreas da mentalidade, a área financeira e de relacionamentos. São as áreas da nossa vida. Então, eu sou muito... Eu aprendi a ser um pouco aberta pelo fato de que cada pessoa que aparece na nossa vida, a gente sempre pode aprender muito com aquelas pessoas, né? Mesmo que a pessoa, né, não seja simples, mesmo que a pessoa seja muito simples, ela tem muito ensinamento, sabe? Sabedoria ali dentro, né? Então a gente tem que parar de jogar pedra nas pessoas e ter um pouco de humildade, porque todo mundo tem alguma coisa a ensinar pra gente. E foi nessa pegada que eu comecei aí. Nossa, gente, esse vídeo ficou longuérrimo. Vamos fazer assim, vamos continuar essa conversa num outro vídeo, tá bom? Tá ficando um pouquinho tarde, né, que eu tô aqui no Rio. Eu preciso ir embora daqui a pouco. Mas enfim, vou contar a outra parte da minha vida, né, num outro vídeo, tá bom? Passando tudo isso, né, que eu fui fazendo minhas especializações e tal, né? Eu fui sim trabalhar na área de terapia e trabalhar na área de marketing, né? E aí já é um outro contexto, né, que eu quero contar pra vocês mais pra frente, que tem muito pano pra manga, tá bom? Gente, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tô falando correndo porque a bateria que tá acabando e tô aqui, né? Vendo se eu consigo falar mais rápido possível para aproveitar melhor o vídeo, tá? Gente, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, né? Escreve aí nos comentários o que você achou, o que é seu pensamento aí em relação ao mundo, o que você almeja na sua vida e tal. Bora conversar, tá bom? E eu falei alguma coisa assim? Então é isso, gente. Espero de coração, tá bom? Que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas na sua vida, não sei, né? Se esclareceu, se ajudou, enfim, tá bom, gente? Um grande beijo, tchau, tchau.